Bom dia, amados. Com alegria que estamos aqui agora para proceder à leitura e à interpretação da palavra do Senhor. Nós estamos iniciando o mês de dezembro, não é? Momento esse em que toda a cristandade se volta para comemorar o nascimento de Jesus, do Salvador. E uma coisa tem me chamado a atenção: Curitiba talvez seja o maior Natal que está sendo realizado. Tanta decoração, está tão bonito, Curitiba inteira está decorada. Mas eu não vi presépio em nenhuma decoração. Eu não vi Jesus nessa decoração ainda. Isso é uma coisa triste. Comemoramos Natal, a cristandade curitibana está comemorando o Natal, parece que Jesus está esquecido. Está fora do Natal, está batendo na porta e a porta não abre. Mas nós estamos numa igreja que preza por isso, que glorifica o nome de Deus e se rende aos pés desse Jesus. E por isso a festa para nós é diferente. Nas festas de Natal, normalmente, se fala muito do papel de Maria, da sua importância como mãe de Jesus, se fala do menino Jesus em si, dos magos e de muitas outras personagens dessa magnífica história. Mas nós temos que olhar o aspecto da família de Jesus. E nós deixamos nesse aspecto familiar de Jesus um personagem que fica muitas vezes relegado ao segundo plano dessa história, que é o papel que hoje eu quero dar um enfoque maior, a figura de José, o carpinteiro. José de Nazaré desempenhou esse papel crucial nesse grande momento da história do cristianismo. O nome de José, todo mundo sabe, vem de Yosef, vem do verbo asaf, que dá sentido de aumentar, de acrescentar, de crescer, de crescimento. E na genealogia, segundo o Evangelho, segundo Mateus, no capítulo 1, se demonstra que José, então, era descendente de Davi, e isso estabelece essa conexão com a família real de Davi. E essa linhagem foi primordial, pois cumpre as profecias messiânicas do Antigo Testamento, que afirmam que Jesus, o Messias, surgiria da linhagem de Davi. Então, o texto que eu quero trabalhar com vocês hoje, e de uma forma bastante exegética, é no texto do Evangelho de Jesus, segundo o apóstolo Mateus, no capítulo 1, dos versos 18 a 25. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias e mantenham aberta para nós podermos acompanhar exegeticamente esse texto. Diz assim o texto: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava essas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Senhor, nós lemos a Tua palavra e lhe peço agora, Senhor Deus, que a interpretação, Senhor Deus, seja acompanhada e inspirada pelo Teu Espírito Santo. Nós somos incapazes, ó Pai,
mas cremos, Senhor Deus, que Tu és. Por isso, Senhor Deus, nós clamamos a Ti a Tua orientação, em nome de Jesus. Amém. Ora, observamos que no primeiro versículo desse capítulo, desse texto, nós vemos assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Cristo, nós sabemos, é o Messias. O Evangelho apresenta Jesus como o Messias Rei. Porque cada evangelista apresentou e apresenta Jesus sobre um aspecto, sobre um foco. Mateus apresenta Jesus como o rei, a sua realeza de Jesus. Já Marcos apresenta Jesus como o servo que veio para servir. Não é? Lucas vai apresentar Jesus como homem, a humanidade de Jesus. E João vai apresentar Jesus como Deus, a sua divindade. Então, os 4 evangelhos fecham essa definição, essa forma de mostrar Jesus como Ele é de fato. Rei, profeta, sacerdote, Deus, homem, servo. São as maneiras que os evangelistas... Por isso, os 4 evangelhos se fecham e dão essa demonstração clara. Mas aqui, ele mostra como rei, como Messias. O que Mateus está querendo dizer, então, aqui nesse versículo, que o nascimento de Jesus, que é o Messias prometido, aquele Jesus prometido, Messias prometido, aconteceu. Ele fala, foi assim. Então, ele está dizendo aqui, nesse versículo, que aquela promessa do Messias já aconteceu. E uma das coisas que nós temos que perceber sobre o nascimento de Jesus é que não foi um nascimento comum, mas foi um milagre do começo ao fim, que nós chamamos de milagre da encarnação. Ora, esse milagre é o milagre do amor de Deus por nós, pelos seus eleitos, porque Deus milagrosamente veio à terra, através de Jesus, que veio para salvar justamente os seus eleitos. E neste contexto, entra a figura aqui de um homem simples, um carpinteiro de Nazaré, e é sobre isso que eu quero enfocar mais. Primeiramente, porque José demonstra aqui ser um homem cheio da bondade, um homem misericordioso. Então, na pergunta mais essencial, mais cabível nessa hora, como surgiu, então, o nascimento de Jesus? O nascimento de Jesus começa, então, nesse texto escrito, como uma história de amor, de um amor familiar, de uma constituição de uma família, de um amor entre um homem e uma mulher. Ora, verso 18 ainda, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, Maria tinha sido prometida para o casamento com José. E naquela época haviam 3 etapas para um casamento judaico acontecer. Primeiro, havia aquela preparação para o noivado, que muitas vezes começava com os pais contratando o casamento de um filho com uma filha, os pais que participavam disso, e às vezes já quando crianças, um era prometido para o outro. Em seguida vinha aquele período de noivado. Porém, durante esse período de noivado, praticamente, o casal já era considerado marido e mulher legalmente. No entanto, não poderiam de jeito nenhum viver juntos, como marido e mulher. Ou seja, eles não podiam ter relações sexuais até que de fato acontecesse a festa das núpcias, que normalmente acontecia 1 ano após esse noivado. Mas esse noivado já era visto
na sua relação pública, jurídica e contratual e vinculativa, e só poderia ser quebrada através de um divórcio. Então, para todos os efeitos, eles já estavam casados, mas o casamento ainda não era consumado. E, finalmente, após esse ano de noivado, não é? Os noivos se casariam e, então, começariam a viver conjugalmente, sexualmente, e aí teriam, então, toda a sua vida juntos como marido e mulher. Então, aqui nós temos as figuras agora de José e Maria, um jovem casal, nesse período de noivado. E, na verdade, provavelmente eles tiveram noivos até a vida inteira, já eram prometidos desde criança, provavelmente. José conhecia, era uma cidade pequena, Nazaré, os dois eram dali, viviam praticamente, cresceram juntos, provavelmente, tá certo? Se conheciam muito bem. Mas agora eles estavam com o casamento oficializado. E mesmo que eles ainda não estavam morando juntos, eles eram considerados já esposo e esposa. E como na maioria dos noivados, José e Maria estavam desfrutando talvez do momento mais feliz, que é aquele momento dos preparativos para as núpcias, preparativos para a festa das núpcias, não é? A gente, quando vai casar, quando vai para o casamento, não é assim? Tem aquele período tão gostoso de preparativo, de estar se preparando para aquilo, não é? Mas José recebe uma notícia que virou ele de cabeça para baixo aqui. Seu mundo ruiu nesse momento. Mateus nos diz que antes do casamento, Maria engravidou. Nós sabemos aqui no texto que é pelo Espírito Santo. Mas, para José, todos esses anos de relacionamento de José com Maria foram colocados em xeque na figura dele. Ele deveria ter questionado nesse momento: de quem é essa criança? Essa deve ter sido a pergunta de José. Afinal, ele sabia que não era dele, pois ele nunca tinha tido relação com Maria. Mas Mateus nos diz que a gravidez aqui aconteceu antes deles terem coabitado, antes deles se unirem. Então, eles não tinham tido relações sexuais. Então, José dermaciou: não sou pai, então quem é? José ficou perturbado. Mas José tinha uma coisa: ele amava Maria. Ele tinha amor por Maria. E como um homem de princípios, ele precisava viver de acordo com a lei do Senhor. Mas ele amava Maria. E segundo a legislação da época, só tinha duas possibilidades diante desse fato. Primeiro, uma demanda judicial contra Maria, o que a levaria a um julgamento por adultério, o que a exporia à vergonha pública e provavelmente até a morte por apedrejamento. A segunda possibilidade era José dar uma carta de divórcio, despedindo-a então sem a demanda judicial. Esse era o dilema que José se encontrou nesse momento. E ainda que ele não tivesse todas as respostas, ele tomou a sua decisão inicial. Vejam lá no verso 19 agora. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. José era um homem justo. Significa que ele tinha que seguir a lei de Deus. Se Maria tinha sido infiel antes do casamento, então ele tinha todo o direito de apresentar essa queixa. Mas ele não era apenas um homem justo, ele também era um homem cheio de bondade. Ele defendeu a lei, mas também mostrou misericórdia para com Maria. Ele poderia ter feito a lei valer a pena, mas ele não queria expor Maria a uma situação de desgraça pública. Em outras palavras, José não queria apresentar as acusações contra Maria numa audiência de tribunal. Ele não queria que ela sofresse dano. Então, em vez disso, ele tinha em mente se divorciar dela secretamente. Isso significa que o José se divorciaria dela e ele não apresentaria nenhuma acusação. Ele simplesmente daria uma carta de divórcio, uma certidão de divórcio,
e ela seguiria o caminho e ele outro caminho. Na verdade, ele estava assumindo o dano, que quem ficaria difamado nessa situação seria ele, porque pareceria, para todos os efeitos, perante a sociedade da época, que ele tinha engravidado Maria e deu no pé, e ele assumiria esse dano. Ele seria o responsável pelo delito, ele levaria a culpa e a humilhação pessoal. José assume essa situação por amor a Maria. Mas também nós vemos que José foi um homem de fé aqui, porque aqui foi Deus, pela segunda vez, faz a sua intervenção na história. Olha os versículos 20 e 21. Ora, enquanto ponderava nestas coisas, isto é, vou me divorciar, vou sair, vou fazer, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, José recebeu essa mensagem. E observe aqui que o anjo, quando se dirige já a José, ele diz assim: José, filho de Davi. E essa é a informação que Mateus quer dar, que é fundamental. José é filho de Davi. Isto é, José era um descendente direto de Davi. Estava na linhagem real de Davi, como nós vemos na genealogia de Jesus Cristo, apresentada no início do capítulo 1 de Mateus. Então, a genealogia de Jesus chama Jesus também de filho de Davi. Nós vamos lá no primeiro versículo do capítulo 1, diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então Jesus é colocado na dinastia através de José. E isso é muito importante para Mateus, porque Mateus está mostrando ele como descendência real. Por isso Mateus coloca essas palavras. Então, e esse é o segundo milagre que nós vemos aqui, em torno do nascimento. O milagre do quê? Do anúncio angelical a José, esclarecendo as coisas. Então, Deus milagrosamente veio à terra através de Jesus para nos salvar dos pecados. É isso que ele está dizendo aqui no verso 21. Dará à luz um filho, ele porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados deles. Esse é o segundo milagre. A outra observação é que Maria daria à luz um filho de Deus, que seria chamado Jesus, e salvaria o seu povo. Salvaria a humanidade? Não. Salvaria o seu povo. Jesus não veio para salvar toda a humanidade. Me desculpe aqueles que pensam o contrário, mas não é assim que funciona. Veio para salvar o seu povo. E o anjo aqui tem dois mandamentos para José. Em primeiro lugar, no versículo 20, nós vemos: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Não temas. O anjo diz a José o que nós já sabemos desde o início: Maria ainda é virgem, mas Deus operou o milagre em sua vida, e o que é concebido nela é do Espírito Santo. Ora, Maria já sabia disso, já tinha tido a revelação disso anterior, mas José não sabia. Então José agora está sendo esclarecido por esse anjo, e José entendeu e aceitou essa declaração do anjo pela fé. Portanto, José é um homem de fé. Como já sabemos, José é descendente de Davi, não é? No entanto, não podemos esquecer que o próprio Deus tinha dito a Davi que um descendente dele reinaria no seu trono para sempre. E Deus cumpre, então, aqui a sua promessa. Então, nesse sentido, nós podemos afirmar que Deus, nessa gravidez gerada através do Espírito Santo, ela foi uma geração santa em todos os sentidos. Salvará o povo dos pecados deles. Porás o nome de
Jesus. Jesus era um nome muito popular na época, muito comum. Hoje talvez fosse o Pedro, o João, o José, sei lá, que nome, não é? Mas Jesus, na época também, é muito comum, e nós sabemos o que significa Josué, tá certo? Ou Jesus, não é? Que significa Deus salva. Nós encontramos muitos Josués e muitos Jesus por aí hoje, não é? Mas naquele tempo deveria ter muitos Jesus ali correndo, crianças para todo lado com o nome de Jesus. Em lembrança a Josué, que tinha salvo e libertado o povo. Agora, nessa virada de calendário agora, o nome de Jesus ia ter um novo significado. Por isso José devia dar o nome ao bebê de Jesus, porque salvaria o seu povo dos pecados. E assim o nome de Jesus aqui carrega um significado enorme, juntamente com a profecia messiânica, de que ele mesmo, com grande expectativa, cumpriria sua missão na cruz do Calvário, sua morte pelos nossos pecados. E aí a diferença entre o Josué e Jesus. Josué é um tipo de Jesus, porém Josué salvou o seu povo terrenamente. Jesus salva do pecado e dá a vida eterna. Então, no Antigo Testamento fala do tempo que o próprio Deus viria e salvaria seu povo do seu pecado. Já no Salmo 130, versículo 8, diz assim: é Ele quem redime o Israel de todas as suas iniquidades. Então já era uma promessa. Então, Mateus nos traz agora de volta aqui a profecia do Antigo Testamento, para mostrar que esse era o plano de Deus o tempo todo. E agora nós vemos isso nos versículos 22 e 23. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aqui temos, então, um outro nome profetizado, não é? Que, ao contrário de Jesus, não era um nome muito comum. Ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Somente Deus poderia salvar dos pecados, e Mateus nos mostra que essa criança, então, que nasce de uma virgem, é de fato 100% Deus e 100% homem. Na verdade, aqui nesse texto, Mateus aqui está citando Isaías, o profeta Isaías, né, lá no capítulo 7 de Isaías, que é uma profecia feita já 700 anos antes do nascimento de Jesus. Mas a profecia original, lá em Isaías, foi feita ao rei Acás de Israel, sobre a libertação que ocorreria no seu devido tempo. Mas essa profecia, não era só para olhar a ajuda terrena, mas para que Acás entendesse que só Deus poderia libertar o seu povo. Mas voltando aqui para essa profecia aqui, a profecia nos diz aqui um conceito muito maior, é de que Jesus trará uma libertação muito maior, muito mais profunda. A profecia do Emanuel não é simplesmente dizer Deus conosco, que Deus conosco está nos ajudando através do seu Espírito. O que Mateus está dizendo aqui é que o Deus conosco está encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Em João, quando nós acabamos de ler aqui, João, capítulo 1 de João, dos versos 1 a 14, nós vemos lá no primeiro versículo, tá certo? Que Jesus é o eterno Filho de Deus que estava com Deus no princípio e que de fato era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas, quando nós vamos para o versículo 14 desse mesmo texto de João, diz que Jesus é a palavra que se fez carne e fez morada em nós.
O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como o unigênito do Pai. Então, em outras palavras, o que Mateus está nos dizendo, o que João está nos dizendo? Jesus passou de Deus que estava com Deus, está certo? Jesus que estava, o Verbo que estava com Deus, para agora o Deus que está conosco. É muito diferente. Então esse é um terceiro milagre em relação ao nascimento de Jesus, o milagre da profecia cumprida em Jesus Cristo. Mais uma vez, não é? Nós vemos, né, aqui é Jesus, é Deus vindo à terra através de Jesus agora para salvar dos pecados, salvar o seu povo, o povo eleito. Mas o que eu quero enfatizar era que José, de fato, era um homem obediente. José era um homem de fé, era um homem amoroso, bondoso, mas era um homem obediente. Então, vamos recapitular. Jesus tinha um dilema, e o dilema é: o que eu devo fazer com Maria? Ele teve essa resposta através de um sonho, em que Deus dava 2 mandamentos. Primeiro, leve a Maria para casa com a sua esposa. E segundo mandamento do anjo, no meio, com o nome de Jesus. Nós não vimos isso? Agora, ele tinha que tomar uma decisão. E não era uma decisão fácil. Porque se José só simplesmente levasse Maria para casa como esposa, ele estava se abrindo por uma vida inteira de suspeitas, ofensas e ridicularização. Vejam lá os versos 24 e 25. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu Maria como sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Para evitar um escândalo, o texto não fala, mas provavelmente aquelas núpcias foram antecipadas. Eles cumpriram o ritual para não demonstrar para a sociedade que havia alguma coisa de errado. E ele assumiu esse fato como pai do menino. José, então, obedeceu em tudo o que foi ordenado pelo anjo. Depois dessa revelação que José teve, José assumiu Maria com a sua esposa e desempenhou o papel de pai para o menino Jesus. Então, depois que Jesus nasce, José obedeceu ao 2º mandamento e deu-lhe o nome de Jesus. E ao nomeá-lo, José tornou-se o pai legal de Jesus, transmitindo então o direito legal dos reis através dessa linhagem davídica. E José então foi aquela figura paterna, terrena. Jesus cresceu, se desenvolveu dentro de uma família. E nessa família ele precisava ter um pai, a figura de um pai também quando ele era criança. Por isso, a família é tão importante para Deus. Deus poderia ter feito de outra maneira, mas Ele quis assim, tá certo? Valorizando que o nosso Salvador crescesse no seio familiar, aprendendo todas as questões familiares. José era filho de Davi, e a partir de agora ele era reconhecido como filho de Davi. E tudo por quê? Porque ele obedeceu ao anjo, ele levou Maria como sua esposa. E nós sabemos que depois que ele nasce em Belém, José o levou para Jerusalém para a purificação, que nós podemos ver lá descrito no Evangelho de Lucas. E depois, como chefe de família, ele fugiu com ele para o Egito, a fim de escapar da perseguição de Herodes, que nós conhecemos bem, conforme instrução do anjo. José aprendeu uma coisa importante, a escutar a voz de Deus através do anjo, porque ele recebeu várias revelações a partir disso. E quando ele voltou do Egito, ele se estabeleceu novamente em Nazaré, onde Jesus foi criado e aprendeu uma profissão com o pai, educado por José.
Anualmente, sabemos que José levava sua família para Jerusalém, por ocasião da celebração da Páscoa, não é? José obedeceu. Amados, obediência não é apenas responder externamente às ordens de Deus, mas obedecer é escutar de forma submissa e depositar toda a confiança naquele que ordena. Isso é obediência. Obedecer é se ajustar às exigências consideradas mais valiosas e tem um caráter espiritual muito profundo. Em 1º livro de Samuel 15:22 diz assim: eis que obedecer é melhor que sacrificar. Isso significa o quê? O povo podia estar obedecendo, trazendo sacrifícios, mas aquela obediência não estava no coração, era uma obediência externa. A verdadeira obediência é mais do que uma submissão apenas a uma autoridade, de modo formal. Pois uma pessoa pode ser submissa sem a correspondente disposição interna para a obediência. Eu não sei se todos conhecem, da minha geração todos conheceram Quino. Quino era um cartunista argentino que criou um personagem muito interessante chamado Mafalda. E a Mafalda, nas suas tiras, tá certo? Mas uma cena da Mafalda me chamou muita atenção e nunca mais esqueci. Uma cena em que a Mafalda estava como criança, rebelde ali, tá certo? E a mãe sente, e ela não queria sentar. Senta, e ela obriga, sente, Mafalda, e ela sentou. Daí ela pensa assim: estou sentada, mas por dentro continuo em pé. Entende? É isso que é desobediência, tá certo? Eu posso obedecer uma ordem, mas internamente eu continuo desobediente. E obediência é justamente ao contrário disso. É obedecer de tal forma que ela vem do nosso interior, essa obediência. Não é? Então, de acordo com a palavra de Deus, obedecer é escutar de tal forma que o assentimento interior é inseparável da atividade externa. E no Novo Testamento, o escutar, ou esse tipo de obediência interior, está intimamente associado ao crer. É por isso, meus amados, que nós vemos tantos crentes nominais, que vão à igreja, cultuam, cantam, oram, mas não obedecem a Deus intimamente. Esse é o crente nominal. Esse é aquele crente nominal que Jesus vai dizer lá quando nós estivermos diante dele: não os conheço, aparta-te de mim. Essa obediência para Deus não serve. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Obediência é uma marca daquela decisão pessoal, da confiança e do compromisso que caracteriza a fé. Paulo descreve então a obra redentora de Cristo como quando ele descreve a obediência de Cristo, é uma obediência até a morte, e como uma obediência que muitos se tornarão justos. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 5, verso 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então Deus vê desobediência como rebelião, como incredulidade, passiva de morte e morte eterna. Por isso que a oferta de Caim não foi aceita. Ele cumpriu todo o ritual. Caim não cumpriu o ritual, não levou a oferta no altar, não apresentou a sua oferta. Internamente, ele estava apenas cumprindo o ritual. Aquilo não estava no coração de Caim. Por isso que Deus não aceitou a oferta. E então José obedeceu em tudo o que foi ordenado, e agradou
ao Senhor. O papel de José foi uma coisa fundamental na vida de Jesus. Muitas vezes nós esquecemos esse homem, que ele é um modelo de pai que nós devemos ser. Ele tem que ser o nosso modelo de pai. Um homem que renuncia, um homem que faz tudo, que obedece ao Senhor e cuida da sua prole da forma que José cuidou. Ou não é assim? Quando nós olhamos para alguém que nós queremos como figura paterna, olhem para José. José foi o protetor, foi o provedor, foi o que ensinou, foi o que criou, foi o que sustentou, foi o que deu o nome. Essa foi a figura de José. Amados, família é isso. Família é isso, é pai com o seu papel, é a mãe com o seu papel, tá certo? E os rebentos, os filhos, que devem ser criados dentro daquele contexto cristão. Não existe para mim essa possibilidade de 2 homens, 2 mulheres, sei lá o que a sociedade está inventando. Isso não é família, e não é família de Deus. Quando nós vemos o nascimento de Jesus e comemoramos o Natal, temos que olhar a família primordial, a família de Deus. Foi essa família o nosso modelo. E temos que proclamar isso. Jesus nasceu numa família. O mundo precisa ouvir isso. O mundo precisa escutar isso, gente. E nós temos que proclamar. Interessante que daqui para frente, não é, quando nós vemos aqui, José some, né, do relato bíblico, mas deixou um papel importante. Talvez porque José não foi mencionado lá na ocasião da crucificação de Jesus, e pelo fato de ele ter recomendado Maria, né, aos cuidados do apóstolo João, conclui-se que José já tinha morrido há algum tempo, provavelmente, né? E estava agora aos cuidados do seu filho mais velho, Jesus. Mas, apesar dos poucos detalhes que nós temos, certamente podemos afirmar que José, o pai de Jesus, no sentido legal, era um homem de grandes qualidades, fiel, temeroso a Deus, obediente. José foi o pai de coração de Jesus. Apesar de não ser o filho de sangue, José teve toda a responsabilidade paternal de cuidar ao menino até a fase adulta. E coube a José obedecer à voz de Deus e tomar as decisões familiares que lhe cabiam. A Bíblia não descreve, né, essa relação entre pai e filho, mas podemos ver e crer que José foi um pai responsável. E nós vemos isso lá em Lucas 2,45, quando teve aquele episódio da ida ao templo, não é? E o menino desaparece, e aquele período de preocupação que a família teve, José deve ter ficado desesperado ali, correndo atrás do menino. Coisa de adolescente, Jesus era adolescente, tá certo? Sumiu, deixou os pais, não é? E vemos lá então que daí, quando não... lá no Lucas 2,45, e não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Eles voltaram, eles foram atrás, eles estavam desesperados, tá certo? O importante então, o que é? Que Jesus tinha uma família que se importava com ele. Então, concluindo, meus amados, José enfrentou esse desafio de uma forma admirável. Quando teve um momento da sua decisão, José optou pelo quê? Obedecer a Deus. José, de fato, respondeu em obediência aos mandamentos de Deus. Então, obediência a Deus é o caráter, é a marca registrada, simples, convicta, imediata desse caráter de José. E nós temos que aprender uma coisa, é que cedo ou tarde nós vamos sempre ter que tomar uma grande decisão em nossas vidas. E a nossa decisão tem que ser baseada na instrução da palavra do Senhor para as nossas vidas.
Não tome grandes decisões esperando que vai descer um anjo para te contar, como foi para José, porque nós já temos toda a orientação dentro da sua palavra. Daí a importância de estudar, de conhecer a palavra de Deus exegeticamente correta, para que ela possa ser de fato o nosso guia prático, nosso manual prático para as nossas vidas, para as decisões que nós temos que tomar. Assim como José obedeceu ao anjo, nós temos que obedecer à palavra do Senhor Jesus, mesmo que sejam difíceis para nós. A decisão de José não foi fácil. A palavra de Deus nos dá situações em que também as decisões não são fáceis. Mas, apesar de tudo, nós temos que ter em mente o seguinte: o caminho de Deus sempre é o melhor caminho. Então, José é o homem obediente, exemplo de obediência que nós devemos ter também. E veja que ele obedeceu de tal maneira que ele não teve relações sexuais com Maria até que ela deu à luz. Não é isso que está falando lá nos versos agora 24 e 25? Veja lá no 25. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, ele não teve relações sexuais com Maria até que Jesus nascesse. Algumas tradições cristãs, por exemplo, a católica romana, insiste em dizer que Maria nunca teve relações sexuais e é eternamente virgem. Mas não, se fosse assim, Mateus não precisava ter colocado aqui, né? Enquanto ela não deu à luz. Não precisaria. Mas ele está dizendo com clareza que ele não a conheceu enquanto ela não deu à luz filho, a quem pôs o nome de Jesus. Nós sabemos, quando nós olhamos lá no capítulo 13 de Mateus, versos 55 e 56, o que nos diz lá? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde vem, pois, tudo isso? E o próprio evangelista Lucas nos informa no capítulo 2:7. Ele diz assim: e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Está dizendo o quê? Que Jesus é o filho primogênito, quer dizer que vai ter outros depois dele. Isso é exegese pura e simples. Então José cumpriu tudo o que lhe tinha que ser ordenado e esperou pacientemente. E graças a essa sua paciência, ele teve depois disso uma família abençoada, com muitos filhos e filhas. Sabemos que com Jesus, contando com Jesus, ele tinha 5 filhos. Pelo menos são os que se escrevem. E filhas, no plural. Então, pelo menos 2, né, para ser plural. Não é isso? Então, Maria, pelo menos 7. E isso significa que Maria teve uma prole, tá certo, abençoada. Isso era ser bendito e abençoado. Jesus não declara, o anjo não declara para Maria que ela seria bendita entre as mulheres? A mulher que não tinha filhos era a maldita, era amaldiçoada. Por isso aquele desespero que todas as mulheres tinham de ter filhos. Quanto mais filhos, mais abençoada, mais bendita. Se Maria é bendita, abençoadíssima, ela tinha que ter uma prole, muitos filhos, para ser reconhecida na sociedade que de fato ela era uma mulher abençoada. Era assim que funcionava. E assim que aconteceu. Então não adianta afirmar dogmas que não provêm da Bíblia. Eu posso inventar dogmas do jeito que eu quiser, eu posso torcer a palavra de Deus da forma que eu quiser, mas está errado. Eu tenho que fazer uma exegese correta e olhar os detalhes que a palavra de Deus me diz. É assim que nós interpretamos corretamente a palavra de Deus.
Não quero ser chato, né? Mas é que eu gosto muito de exegese, e eu vou nas vírgulas às vezes, e elas me esclarecem muitas coisas. Muitas coisas. Então, sabemos que José foi um homem amoroso, um homem de fé, um homem obediente a Deus. E, tal como José, nós temos que aprender algumas lições. Em primeiro lugar, amados, nós devemos ficar sempre admirados com o nosso Deus, que opera milagres todos os dias. Se Deus fez esse tremendo, que milagre maravilhoso que é esse milagre da encarnação. Nada é impossível para Deus. Você pode confiar, podemos confiar em Deus para tudo. Assim como nós confiamos em Deus, e quem é o nosso Deus? Da mesma essência, Jesus Cristo, e portanto nós podemos confiar plenamente em Jesus, o nosso Salvador, o Deus Emanuel. E em terceiro lugar, a lição que nós temos que aprender, nós temos uma grande e bela notícia para compartilhar com o mundo. Jesus veio à terra como homem para morrer na cruz, pelos pecados dos seus eleitos. Então não há maior anúncio do que esse, o nascimento do nosso Redentor. Pense bem, com quem você vai compartilhar esse anúncio? Quando você tem um filho, quando nasce um filho, o que você quer fazer primeiro? Anunciar para os amigos, para os conhecidos, para os parentes, olha, nasceu um filho. Não é assim que nós fazemos? Com alegria, com satisfação. Agora nasce o nosso Redentor e nós não falamos nada. Ficamos quietos. É isso que nós temos que anunciar. Por isso, o Natal é esse o momento de anunciar. Nós devemos anunciar todos os dias, é claro, mas usar essa data maravilhosa para fazer esse anúncio, para que ele encontre guarita nos corações dos incrédulos. Sabemos que Natal, Papai Noel, presentes, árvores de Natal, tudo isso faz parte da nossa cultura, não tem nada de errado nisso, pode ser feito sem problema nenhum. Mas nunca esqueçam que o Natal verdadeiro é o nascimento de Jesus, e é Ele que tem que ser anunciado. Quando nós lemos Mateus, nós vemos que o anúncio feito do nascimento do Messias não foi para alguns conhecidos, foi feito para a humanidade toda esse anúncio. A Bíblia não relata tudo, mas relata algumas coisas, os pastores, mas aquilo deve ter ecoado no mundo, como deve ter ecoado no mundo o momento da sua crucificação. O mundo tremeu. Deve ter sido uma coisa imensa. Não é à toa que os magos vieram do Oriente, orientados, não é? Pela estrela. Não sei quantos magos, não sei quantos vieram, mas o fato é que vieram. Orientados porque sacudiu o mundo. Todos os lugares, todos os momentos. Amados, Jesus então é Emanuel, é o Deus conosco. Veio à terra através de uma família criada por Deus, e nós temos que celebrar o Natal então com alegria, proclamar esse aniversário de Jesus. Ele é o aniversariante, ele é a figura central do aniversário. Então, acima de tudo, meus amados, nunca esquecer e proclamar que Jesus teve uma família, a família de Deus, e que nós fazemos parte dessa família também. Nós fazemos hoje parte da família de Deus. Nós não somos filhos de Deus também? Nós não somos co-irmãos em Cristo Jesus? É isso que nós temos que proclamar. Que Deus nos ajude nessa proclamação. Amém? Que Deus nos ajude.